Estamos aqui em um episódio especial que vai encerrar essa série de documentários sobre a história da nossa querida portuguesa e seus 104 anos. Um capítulo especial por tudo que representa. Hoje vamos falar do nosso príncipe Ivair, que infelizmente nos deixou no último dia 14/8, dia de aniversário da nossa Lusa. O que falar dele, né? Um grande ídolo, um baita jogador e um grande amigo com muitas histórias. Bom, meu nome é Denis Tacitano Ferreira, sou filho do Ivair Ferreira, né, e da Sônia Maria Tacitano Ferreira. Nasci em 75, meu pai estava jogando acho que no Rio de Janeiro, né, e aí depois, logo que eu nasci, a gente foi pro Canadá, quando ele teve a carreira no Canadá e nos Estados Unidos. Então a profissão dele, né, eu vi no Canadá, jogos no Canadá, tanto o futebol que a gente conhece aqui, quanto o que eles chamavam de showball, que era o indoor soccer, né? Que é o futebol, seria um futebol society dentro de uma arena de hóquei. Né? Então eu lembro dele jogando showball, lembro dele jogando profissionalmente nos campos como no Brasil, só que nos Estados Unidos. Aí depois, quando nós voltamos para o Brasil, aí ele jogou já aposentado, né, veterano. Naquela época o veterano era até mais novo, né, porque os jogadores se machucavam bastante e não tinha a medicina tão avançada, então com 34 você já estava no veteranos, né, no time dos Milionários. Então os Milionários eram um time de veteranos comandado pelo Toledo, que viajava por todo o Brasil, né, fazendo apresentações. Então naquela época eu tive muito contato com Garrincha, Djalma Dias, Djalma Santos, Chicão, próprio Rivelino. Então eram vários ex-jogadores muito famosos que jogaram no profissional e depois rodavam o Brasil jogando pelos veteranos. E também eu costumava vir aqui no Canindé, mas aí já não era mais como meu pai jogador, né? Aí já era meu pai torcedor, que xingava, gritava, resmungava, dava opinião, xingava o presidente. Então, assim, era corneteiro. Esse era o meu pai torcedor da Portuguesa. Falar do Ivair, meu grande amigo, que nos deixou faz pouco tempo, a saudade é muito grande ainda, né? A gente até se emociona quando fala dele. 1963, Portuguesa e Palmeiras no Pacaembu. Meu pai me levou nesse jogo, eu e meu irmão Geraldo, né? A gente morava pertinho do Pacaembu, assistia muitos jogos lá dentro da Portuguesa. E jogava Portuguesa e Palmeiras. A sensação do time era o Ivair. E calhou de a gente entrar em campo e dar as mãos pro Ivair. Tanto eu como o meu irmão Geraldo. Eu tinha perto de 8 anos, meu irmão Geraldo 7 anos, a gente não esquece isso aí. E a gente ficou admirado com o Ivair, magrinho, daquele jeito lá, conseguia, né? No meio daqueles cavalos que tinha naquele tempo lá, né? Sair no jogo, né? E foi uma sensação muito grande para mim, porque nesse jogo ele fez 2 gols no Palmeiras. E foi uma vitória muito importante para a Portuguesa. O time vinha bem e ele vinha jogando. E o apelido dele era Sabiá. Esse apelido Sabiá que ele tinha, que todo mundo já conhecia já, foi dado pelo Ditão. O Ditão, que é um grande amigo do Ivair também, da época, né, pô? E o Ditão falou: você parece o Sabiá. O tronco é grosso e as pernas magrinhas. E pegou lá com os jogadores, com a imprensa, ficou conhecido como Sabiá, um apelido que ele sempre gostou de ouvir. Que lá atrás também ele era gibi, por causa de fazer uma coleção de gibis também, mas o que pegou mesmo foi o Sabiá. Ele gostava quando falava Sabiá. Bom, pessoal, a minha história com o Ivair durou quase 5 anos. Eu conheci o Ivair assim que eu pisei no Canindé pela primeira vez com o nosso projeto da Lusa TV, como apresentadora, né? Pisei no Canindé. E ele me recebeu de braços abertos, muito querido, contando muitas histórias. Eu acho que teve histórias que até mesmo muita gente não sabia, eram poucas. Ivair foi um professor para mim, foi um pai, foi um amigo, foi muito especial. E no dia da despedida, a última despedida do Ivair, seu Arthur me chamou e disse: Tata, o Ivair te deixou um presente. E o Ivair, para quem conhecia, sabia que ele era muito simples.
Então ele tinha essa caixa que ele fazia os cards dele com a foto dele e entregava para os fãs, né? Inclusive eu tenho também, que eu sou uma das maiores fãs do Ivair. E ele tirou todos os cards que estavam aqui dentro e colocou o meu presente, que foi a última cópia da foto dele com o Pelé, que foi o dia que o Pelé nomeou ele como o príncipe do futebol. Então, ele disse pro seu Arthur: Arthur, entrega pra Tata, da Lusa TV, a moça do boné, que era assim que ele me falava, que ele me chamava por causa do meu boné que ele gostava muito. E aí ele pediu pro seu Arthur me entregar. Não sei qual foi o recado, mas me senti muito honrada. Isso aqui vai ser guardado com muito amor e carinho e vai ir aonde você estiver. Eu tenho certeza que você foi recebido por seus amigos craques, que também nos deixou de braços abertos. Tenho certeza que você foi recebido e está num lugar muito especial. E para a família, eu deixo meu abraço e todo o meu carinho. Bom, vamos falar sobre Ivair, né? O que falar desse grande jogador, né? Uma das maiores joias já reveladas pela Portuguesa. A Portuguesa é marcada por revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro e mundial, né? Foi um dos maiores craques que vestiram o elegante manto da Portuguesa nos campos nacionais e estrangeiros. Ele começou lá no Estrela d'Alva, na Várzea, lá na Vila Espanhola. Um torcedor da Lusa, vendo a qualidade desse rapaz, trouxe para a Portuguesa fazer um teste. Ele foi aprovado e já em 1960 ele começou a jogar pelo time infantil da Portuguesa. Em 1961 ele foi campeão paulista infantil pela Portuguesa. Aqui temos a faixa, aquele campeão paulista de 61, infantil pela Portuguesa, né? Nesse mesmo ano ele foi convocado para a seleção paulista infantil e a seleção paulista foi campeã brasileira da categoria. No ano seguinte, 1962, ele já subiu, passou para a equipe juvenil da Portuguesa. Mas ele jogou pouco, em razão da sua grande qualidade técnica, logo passou para o time principal. E quem era o treinador da Portuguesa, do time principal naquela época? Otto Glória, uma das maiores figuras, um dos maiores treinadores da Portuguesa, né? No time principal da Portuguesa, ele jogou de setembro de 62 até setembro de 1969. São 7 anos aí, né? Disputou vários campeonatos pela Portuguesa, Taça Governador do Estado, Campeonato Paulista, Rio-São Paulo, Roberto Gomes Pedrosa, torneios nacionais, torneios internacionais, né? Você vê uma ideia, ele fez 55 gols no Campeonato Paulista. Falando em gols, vamos falar um pouco do retrospecto. Ele jogou 305 jogos na Portuguesa, marcou 110 gols. Foram 126 vitórias, 83 empates e 96 derrotas, né? Naquela época a Portuguesa não tinha seu estádio, não tinha o campo, né? Ela jogava em vários estádios. No Pacaembu, que é o principal estádio que a Portuguesa jogou, ele fez 50 gols, né? Um número respeitável, né? 50 gols no Pacaembu. Ele estreou em setembro de 1962 no acanhado estádio da Rua Javari, campo do Juventus, Portuguesa e Prudentina. Houve um empate 1-1. Ele já mostrou seu cartão de visita fazendo o gol, logo na sua estreia, né? É famosa a história, né, que ele fez o gol e acabou desmaiando. O Mário América, que correu atrás, passou a corrê-lo, disse que foi a emoção de ter estreado e fazendo o gol, mas na verdade foi um nocaute, né, que a bola foi com muita força, ele cabeceou e ficou um pouco desacordado, né? Logo em seguida estreou no primeiro clássico, contra o Palmeiras no Pacaembu, empate 1-1 de novo, e Ivair já fez seu gol, né? Aqui vale um parênteses também, falar sobre o Palmeiras. Ele é uma estrela gigante, mas que ficava mais brilhosa quando enfrentava o Palmeiras, ele se agigantava ainda mais, fazia muito gol contra o Palmeiras, os esmeraldinos. Em 20 jogos, para você ver, né? Em 20 jogos que ele fez contra o Palmeiras, vestindo a elegante camisa da Portuguesa, ele fez 15 gols. Fazer uma comparação, contra o Corinthians ele fez 7, contra o Santos ele fez 6 e o São Paulo 4. Mas contra o Palmeiras, pelo amor de Deus, ele crescia demais, fazia gol, era certeza que ele ia fazer um gol, né? Pra você ver, né? 15 gols em 20 jogos. Foi várias vezes convocado para a seleção paulista, seleção brasileira, enquanto esteve na Portuguesa, né? Foi o convidado de honra na despedida do jogador Vicente, lá em Portugal, no jogo no Restelo.
Ele vestiu a camisa do Belenenses, foi aplaudido pela torcida, recebeu elogios da crítica esportiva portuguesa. Ele deixou de ser uma pessoa normal e galgou a realeza em 63, numa partida contra o Santos, no Pacaembu lotado. Todo mundo esperando que o Pelé fosse o show, mas na verdade quem roubou a cena foi o Ivair. Fez 2 gols, obrigou o goleiro do Santos a fazer várias defesas difíceis, né? No término da partida, ele estava sendo entrevistado pelo repórter Eli Coimbra. Quando o Pelé se aproximou dele, trocou camisa, era uma coisa não tão habitual trocar camisa, e falou, né, se eu sou o rei, você é o príncipe. E o Eli Coimbra acabou alardeando para os 4 cantos do mundo, né? Ele virou a partir daí, fazer parte da realeza, sendo o príncipe. Ele foi campeão pela Portuguesa no torneio triangular em Belo Horizonte, em 1964. Não foi campeão paulista, mas quase, né? Em 64, era pontos corridos. No último jogo, a Portuguesa foi enfrentar o Santos na Vila Belmiro. E se a Portuguesa vencesse, empataria em pontos com o Santos, obrigando a ter uma melhor de 3 para ver que era o campeão. Infelizmente, a Portuguesa perdeu 3-2, mas há uma pedra no sapato da Portuguesa, o Armando Marques, era o árbitro da partida. Quando estava 0-0, ele deixou de marcar um pênalti claríssimo em cima do Ivair, o príncipe. A história do jogo poderia ter sido outra, né? Quem sabe a Portuguesa poderia ter vencido a partida, forçando aí ao melhor de 3. Ele fez parte do Iê, né? Naquele time de moleques rápidos, o ataque da Portuguesa, que fez muito sucesso também. Seu último gol na Portuguesa, em 69, no torneio de Nova York. A Portuguesa ficou com o vice-campeonato. Fez o gol contra o Greek American. E seu último jogo também foi nessa excursão. A Portuguesa voltava dos Estados Unidos, passou no Haiti e fez 2 amistosos contra a seleção do Haiti. A seleção do Haiti estava se preparando para as eliminatórias da Copa do Mundo de 70. Foi seu último jogo. Chegando em São Paulo, dias depois, acabou sendo vendido para o Corinthians, né? Aqui outra vírgula, vale a pena ser dito, né? Quando o Julinho foi vendido, o dinheiro foi usado para comprar o Canindé. E a venda do passe do Ivair para o Corinthians também ajudou para começar as obras do estádio do Canindé. Fico muito contente por participar dessa homenagem ao nosso grande príncipe do futebol brasileiro, uma pessoa que eu tive um convívio muito grande nos últimos anos na Portuguesa, não vi jogar, porém sei muito bem da história dele, de toda a trajetória que ele tem na Portuguesa e do ídolo que ele é, não só para a instituição, como para a torcida da Portuguesa. Um ídolo que se tornou aqui dentro um grande jogador de futebol, um grande ser humano, um grande homem, um grande pai e, fundamentalmente, um dos maiores jogadores que já passou pelas linhas da Portuguesa. E nada melhor que homenagear ele numa partida onde ele substitui o rei do futebol, ou seja, o príncipe substituiu o rei do futebol em uma partida. Essa partida foi lá em Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol fez uma homenagem ao Vicente Lucas, um grande jogador também, que atuou pelo Belenenses, atuou pela seleção brasileira, foi um severo marcador do Pelé na Copa de 66, e o Lucas sofreu um acidente de carro em janeiro de 67. A Federação Portuguesa de Futebol resolveu fazer um jogo amistoso entre o Belenenses e o Atlético de Portugal, homenageando, né, o Vicente Lucas e também conseguindo arrecadar algum dinheiro para ajudar financeiramente ao Vicente, esse ídolo maior do futebol português. E aí chamaram o Pelé, né, o rei do futebol, só que o Pelé não podia, naquele momento, naquela data, atuar pelo Belenenses para fazer esse jogo festivo ao Vicente Lucas. E aí, por que não chamar o príncipe do futebol brasileiro? E aí chamaram o Ivair Ferreira, o nosso príncipe. E ele foi lá, com todo o amor, com todo o carinho, participou da partida, fez 2 gols pelo Belenenses e no final da partida ele recebeu, além de todas as glórias pela participação, o depoimento que ele fez emocionado ao Vicente Lucas, né? Ele ganhou um porta-joias que está aqui, ó, que foi doado ao nosso museu pelo próprio Ivair, Federação Portuguesa de Futebol, ofertando ao Ivair no dia 22 de janeiro de 67, esse porta-joias e essas medalhas que ele ganhou no jogo
logo após a vitória do Belenenses e a homenagem que a Federação Portuguesa fez ao Vicente Lucas. O Alberto comentou da caixinha, né? Essa caixinha que ficava em casa, né? Que o meu pai ganhou no jogo em Portugal, jogando pelo Belenenses, né? E do lado dessa caixinha tinha um sininho, né? E o Silvio Luiz, né? O saudoso Silvio Luiz, ele tinha um programa que chamava Clube dos Esportistas, né? Na década de 80. Que era um programa muito legal, bem politicamente incorreto para os dias de hoje, mas era a boleirada conversando, batendo papo, era uma resenha bem engraçada. Só que a coisa ficava muito louca, perdia o controle de barulho e tal, então o Silvio Luiz pegava e tinha um sininho que ele balançava para pedir silêncio. E a boleirada não gostava, o pessoal queria continuar conversando e todo mundo reclamava do sininho. E aí um dia o Silvio Luiz estava no programa, meu pai tinha ido uma edição antes, né, junto com outros boleiros, e aí ele falou, olha, toca o sino aí pra galera não fazer barulho. Aí quando ele falou isso, falou, cadê o sino? Pô, os caras já tomaram o meu sino. Aí a gente olha para trás em casa, do lado da caixinha tava o sino. Para não ficar enchendo o saco deles que queriam conversar, meu pai pegou o sino e levou para casa. Falou, agora não tem mais sino aqui para atrapalhar a gente. Então do lado dessa caixa ficava o sino. E o legal que o Alberto comentou, né, e agora eu vou fazer uma revelação, eu não sabia que essa caixa, eu fiquei sabendo hoje, que essa caixa era do jogo comemorativo. Tá? Eu convivi a vida inteira com essa caixa, né? A gente abria, colocava as coisas e só no dia de hoje, com a história e com a pesquisa que ele fez, eu fiquei sabendo que essa caixa que foi doada pelo meu pai que ficava em casa é a caixa do jogo comemorativo. Meu pai, assim como a gente estava comentando do Zé Roberto, né? A casa do Zé Roberto é um museu do Zé Roberto, da história dele, muito lindo, né? Por sinal, eu vi na televisão. Os jogadores antigamente não tinham, né, esse culto a guardar a memorabilia, a guardar as coisas históricas. Então a minha casa era repleta de troféus, repleta de faixas, algumas vezes colocadas lá guardadas de qualquer jeito, um troféu que estava para prender uma porta, para a porta não bater, aí você vai ver era um troféu de melhor jogador da década de sei lá o quê. Né? Então esse trabalho que é feito hoje, né, que é feito com muito afinco, guardar a história, não era feito com os ex-jogadores e a gente agradece esse espaço, que é um espaço de lembrança que deixa a memória de todos, a gente não esquecer de quem passou e fez tanto pelo futebol e fez tanto pelo mundo. Né? Meu pai nunca me incentivou a jogar bola, meu pai queria que eu fosse um executivo de uma multinacional, que é o que eu acabei sendo. Né? Porque a gente vê que os pais geralmente projetam as frustrações nos filhos. Então os pais que os filhos não jogaram futebol querem que os filhos joguem futebol. Os pais que gostariam de ter sido músicos e não foram, querem que os filhos sejam músicos. Né? Então geralmente a gente projeta. Meu pai, por ter vindo de uma infância muito pobre e não ter tido a oportunidade de continuar nos estudos, então acho que ele projetou isso em mim. Né? Então eu sempre tive uma infância, uma vida muito privilegiada. Sempre estudei em colégios particulares, fiz faculdade particular, nunca coloquei R$1 do meu bolso em investimento no meu ensino, né? O único investimento que eu fiz em ensino foi depois, quando meu filho nasceu, que eu investi no ensino dele. Então meu pai nunca projetou ter um filho jogador de futebol, ele sempre quis, até talvez por conta dessa infância humilde, ter um filho que estudasse e trabalhasse numa empresa, né? Que é isso que eu acabei seguindo. Crescer no meio do futebol, às vezes você acaba minimizando algumas coisas, né? Então, eu estava sentado, aí eu vi o pessoal, olha o Garrincha era o tio Garrincha que estava ali, né? Era o Djalma Santos que estava ali, o Djalma Dias, né? Então, crescer nesse meio, eu até um pouco não idolatrei tanto jogadores e ex-jogadores, né? Até porque se eu vivi nesse meio e eu vivi nesse meio, se idolatrar jogadores que vieram depois, que foram piores, né? Fica mais difícil. Então, eu me acostumei a estar no meio de craques, a estar no meio de celebridades e achar normal. Né? Então hoje, às vezes eu estou num lugar, aí entra um jogador famoso, né, dos dias atuais, eu não acho tão diferente, porque desde criança eu estava com Chicão, Rivelino, Garrincha, o Félix, Lima, eu estava com todas essas feras do meu lado. Então a gente acabou a normalizar estar no meio de craques, estar no meio de pessoas famosas e pessoas humildes. Né? Então ninguém nunca achou que era nada demais, né? Então eu sempre também tive essa parte de humildade, de não achar que a gente é mais do que é só porque é famoso,
ou só porque tem um recurso adicional que outra pessoa não tem. E aí o tempo foi passando, pessoal. Eu assistia o jogo da Portuguesa, ele fazia os gols, a camada. E entrei mais uma ou duas vezes com ele, mas pouco tempo também depois. Até que o tempo foi passando e a gente se reencontrou, praticamente perto da pandemia. Foi para mim uma grande satisfação estar presente com ele. E na hora de sair do Pacaembu, era o filme do Ivair, precisava que alguém levasse ele para casa. Eu falei assim: Ivair, ainda está muito cedo, você não quer ir até a adega da Portuguesa? Ele falou: eu vou. Aí aconteceu um fato muito curioso nesse dia da adega, porque quando chegamos, ele olhou para cima e falou: tem que subir isso de escada? De jeito nenhum. Não vou, não vou, não vou. E aí deu aquele problema: volta para casa, não volta, vamos para outro lugar, não vamos, né? Eu falei: e se a gente arrumar uma cadeira de roda? Ele falou: pode ser, né? Jeitão do Ivair, né? E aí eu arrumei uma cadeira de roda, só que essa cadeira de roda estava torta. Aí ele sentou na cadeira de roda ali perto da taberna, e ele falou: eu vou sentar nisso aqui? Ah, não sei, não vamos. E todo mundo em cima estava aguardando o Ivair em cima na adega. Que já estava a sensação, porque quando a gente passou, viu ele e queria que ele subisse aquele monte de degrau. E aí que eu tive uma ideia, pô. Fui lá no bar da Sueca e chamei 6 torcedores da Fabulosa. Só que eu não percebi que eles estavam um pouco alterados. É pro Ivair, vamos lá. E já chegaram, já pegaram na cadeira de roda, levantaram a cadeira de roda e começou a gritar: que é isso, pô? Tudo bêbado aí, puxa vida. E vamos, Ivair. E pegaram Ivair, fecha os olhos, Ivair. Vou subir a escada agora. Fecha os olhos, Ivair. E subimos. Quando chegou lá em cima, o homem ficou bravo. Vocês são loucos, não sei o que lá, um bando de bêbado. E os caras abraçando ele, beijando ele. E ficamos. E ele foi uma sensação, né, nessa adega da Portuguesa, né? No ano 2000 foi a primeira e última antes da pandemia, né? Só que a gente esqueceu e para descer depois. E aí eu falei: Ivair, eu vou chamar lá o pessoal lá. Falei: eles não. E aí a gente arrumou um pessoal lá pessoal fortinho também na adega e descemos com ele. E a partir dessa data a gente voltou numa amizade que iniciou, né? Uma amizade grande no ano de 2000, né? E a gente começou assim, a se encontrar, a conversar. Eu ia buscar ele às vezes, nós íamos no CT. E a pandemia também atrapalhou um pouco também. Cada um ficou em casa, não teve jeito. Eu voltei para minha casa, ele voltou para a casa dele. E passou o tempo que 2022, voltamos de novo a se reencontrar. Ele tinha me ligado, né, pô, que ele precisava ir no CT para levar um garoto. E eu fui com ele. A gente voltou naquela amizade que a gente tinha, né, pô, de estar junto, conversando, assistindo o jogo da Portuguesa. A gente começou a ganhar aquela ideia de estar almoçando 2 dias por semana, ia no CT, ia no restaurante, ia não sei mais aonde, ia no Campo do Nacional, se encontrava com outras pessoas. Ficou legal. Uma amizade muito grande, muito fiel, né? E a gente foi ganhando confiança. E Ivair, para mim, foi o maior torcedor, jogador da Portuguesa. Ele gostava de assistir jogo de base, jogo do sub-20, e ele fazia questão de assistir, fazia questão de criticar e de xingar também, né? E porque ele tinha aquilo na veia que ele teve lá atrás, da base da Portuguesa. Então ele sabia como que era o riscado, né, pô? E ele contava algumas histórias interessantes da base da Portuguesa. Ele foi técnico da base da Portuguesa no ano de 90, né? Quando ele chegou no vestiário, estava todo mundo brigando, os jogadores da Portuguesa. Simval, Tico, Pereira, sabe, Josias, porque todo mundo queria jogar. Ele pegou, parou lá, olhou para todo mundo brigando, não sei o que lá, pegou as camisas e jogou para cima. Se vira vocês, aguardo vocês no campo de futebol lá. E cada um pegou uma camisa, ele não sabe o que aconteceu, ele ganhou de 2-0 o jogo, que ele lembra também. E a gente foi passando o tempo, né? Até que veio, infelizmente, uma coisa que é chato de falar, a doença, né, pô? Se apegou muito mais ainda, né? Que aí foi como se eu fosse o pai dele, que o pessoal me chamava de pai dele, né? Porque eu estava sempre com ele, na hora certa, no lugar certo. Ficou muito ligado, que ele me chamava de irmão. Você é meu irmão. Gosto muito de você, Arthur. Eu não fiz nada por ele. Eu apenas acompanhava ele até
ao hospital. Idas e vindas, dificuldade para tirar o sangue da veia dele. Às vezes ele queria vir embora, vamos embora, não vou tirar sangue, não sei mais o quê. Eu conversava com ele, uma simplicidade muito grande de um para o outro, de amizade. Ele me defendia, quando ele via que alguém me atacava no Canindé, ele é o primeiro que levantava a voz, com o Arthur ninguém mexe. E foram quase 18 meses, né, de momentos difíceis. Nós sempre moramos no Jardim São Bento, que é um bairro até aqui próximo, né, fica em Santana. Então isso até facilitava a gente estar sempre aqui no Canindé. Né? Meu pai frequentava muito o Canindé, frequentava muito o CT também, os jogos. Era bem rabugento, né? Então reclamava. Vocês ouviram histórias, ele reclamava se tinha que subir escada, reclamava se o jogo era à noite, reclamava se estava frio, reclamava se estava calor, reclamava se a água estava gelada, então ele reclamava de muitas coisas. Sempre falava que não ia vir, algumas coisas assim, mas sempre acabava voltando, se divertindo, né? E no bairro também tinha, né, e tem até hoje uma comunidade portuguesa muito forte. Então, Portugal, a comunidade portuguesa sempre foi muito presente nas nossas vidas. Meu pai teve até uma proposta para jogar lá atrás, né, quando ele ainda jogava, para jogar em Portugal, né, ele acabou não indo, mas essa vida perto da Portuguesa, frequentando todos os jogos, né, se tinha um jogo de fraldinha, ele queria estar, até o profissional, né, ele gostava muito, torcia muito pela Portuguesa e muita gratidão, né, então isso eu trago comigo até hoje, que é a gratidão pelos lugares que você trabalhou, que te proporcionaram tanto alegrias quanto também ganhos financeiros, né, que é uma profissão, né? Então ele tinha muita gratidão também por tudo que a Portuguesa proporcionou na vida dele. Sem a Portuguesa, né, não teria o Ivair, né, sem a Portuguesa os rumos da família teriam sido completamente distintos. Dentro das comemorações do Ivair, o príncipe do futebol, a gente está aqui, quem lembra do banco da praça? Todo mundo lembra, né? Aqui está o banco do Ivair. A gente não tinha onde ficar aqui no Canindé, para fugir do sol, da chuva. Eu tive a ideia de fazer o banco para o Ivair, que é esse banco aqui, primeiro banco, né? E aonde o Ivair ficava aqui do lado esquerdo, nos dias de jogos, no dia que vinha para o Canindé, né? E a Portuguesa vai homenagear ele com uma plaquinha. Então o Ivair sempre ficava do lado esquerdo. E quando eu chegava aqui, tinha alguém aqui, no lugar dele, ele pensava o pessoal levantar, porque o banco era dele, que a Portuguesa deu o banco para ele. E é muito engraçado, o pessoal ficava rindo, tudo, né? Mas ele falava com firmeza, esse banco é meu, é o banco que eu ganhei da Portuguesa. Com a coroação do Ivair, aqui esse ano, no Canindé, todas as camisas estão com pet aqui embaixo, com a coroa, e no verso da camisa, o número 9 aqui vem com uma coroa, tá? Essa é a nossa participação, a nossa homenagem da Portuguesa ao Ivair. A gente conseguiu, um pouco mais na frente, através do marketing da Portuguesa, né, fazer uma homenagem muito grande para o Ivair, que era ele ser coroado no Canindé. E ele não gostava de homenagens, tanto que eu quis fazer a caricatura dele lá embaixo do estádio, ele não me deixou. Até brincava, ó, tem lá do Edene e tem do Enéas, ó, se fizer a minha, eu sou o próximo. Ele falava, brincando com todo mundo, né, pô. E não tive jeito, não fizemos mesmo, ele não deixou fazer. E aí, nessa coroação também foi muito difícil, porque ele não estava bem de saúde. E a gente queria fazer essa homenagem para ele em vida, né? Que é a coisa mais importante para um atleta, é se homenagear em vida, não depois que ele já foi. E aí eu tive de inventar uma história para ele. Vai é o seguinte, vai ter uma homenagem na Portuguesa para mim. Para você? Quantos gols você fez? Falei, eu não fiz nenhum gol, mas o pessoal quer fazer homenagem para mim, pô. E ele ria, pô. Ele falou assim, mas para você, homenagem, pô? Conta outra. Eu falei, não, é para mim mesmo, para homenagem, pô. E aí, 15 dias antes, eu fui conversando com ele, né? Que é dia tal. E aí ele falou, não vou, não sei o que lá, não gosto. Onde que é? Ah, vai ser dentro do campo. Vai ter cadeira de roda? Falei, vai ter, mas é bem do lado. Também não vou também, então.
Pô, mas oi, vai, você fala que é meu irmão, você fala que é meu amigo, faço tudo pra você, pô. E não vale a minha homenagem, pô? Você não quer que eu chame quem pra me homenagear? O inimigo, puxa vida. Chamar um amigo. Falou, posso pensar? 3 dias antes, hein? Posso pensar? Falei, pode, vai, pode pensar. Aí no sábado eu estava lá. Ele estava na cama. Estava na cama lá, deitadão. E aí, vai, então pronto, pô. Ah, você quer ir mesmo com esse frio? Falei, põe uma blusa e vamos, puxa vida. E aí falou, tá bom, vamos lá. Mas a primeira e última homenagem para você também, pô. Falei, legal, pô. E aí, não sei se ele sabia que era para ele ou não sabia, porque ele não demonstrava isso. Veio até o Canindé. Só que aí ele veio dormindo no carro. Acho que ele não passou bem a noite, ele veio dormindo. Cheguei, parei o carro no estacionamento, ali perto do relógio, né, dos conselheiros, e ele... Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu peguei e falei, estamos no Canindé. Falei, pra quê? Pra minha homenagem, poxa vida. Peguei uma cadeira de roda, não foi aquela toda torta, já era uma cadeira de roda arrumadinha, organizada, né? Pô, nós já tínhamos preparado ela, né? Pô, né? E fomos lá pro estádio. E ele até se animou. Quando chegou, ele entrou, né, pô? Já viu que o pessoal já estava começando a falar o nome dele, vai ir. Entrou pelo vestiário, todo mundo cumprimentando ele gostou também, né, pô? Né? Ele não estava entendendo muito bem. Até que o locutor começou a falar. E aí ele olhou para mim, não era para você? Eu falei, não, era para você. Aí ele falou um palavrão que eu não vou falar aqui, tá? Mas ele falou um palavrão, né? E aí ele foi homenageado, Príncipe de Futebol, que foi uma grande homenagem que ele gostou muito. A coroa, eternizando ele como o príncipe do Canindé. Nosso querido Ivair, com a sua humildade, com o seu carinho, que sempre amou a Associação Portuguesa de Desportos. Tanto que ele gostou que depois que nós saímos de lá, a gente foi comemorar no McDonald's, que era a coisa que ele mais gostava de fazer. Acabava o jogo, ou de dia ou de noite, lá perto da casa dele tem o McDonald's, né? Santana ali, né? E ele gostava batata frita com bastante sal, mas é bastante sal mesmo, pessoal. A Coca-Cola dele, o cheeseburger dele e o sorvete sem chocolate. A pessoa que eu fui amigo, que mais eu me dediquei e que ele também me dedicou para mim. Até me emociono de falar isso aí, pessoal, que foi uma amizade sincera. Daquele menino lá da Vila Espanhola, lá atrás, que eu vi jogar, e que ele falava com muito orgulho, eu sou da Vila Espanhola, eu sou da favela da Vila Espanhola, sabe? Ele nunca escondeu-se de ninguém, até os dias de hoje, e até o último dia que a gente teve junto. E acho que foi Deus que me colocou naquele dia, no dia 14 de agosto, dia de aniversário da Portuguesa, que eu dei meu último adeus. O último adeus que eu dei para ele naquele dia. Que eu peguei. Quando a médica chegou e falou, ele está indo embora. Falei, mas como assim está indo embora? Está indo embora, mas não vai. Ele falou, vai, pode chamar a família. Eu não sabia o que fazia, para me ligar para a família, mas demorou quase 20 minutos para me ligar para a dona Sônia. Falar que ele estava indo embora. E aí, chegar a família e eu ser forte para a família, não demonstrar fraqueza naquele momento, de perder um filho. Para mim, ele acabou sendo meu filho nesses 18 meses. Me dediquei à vida dele e ele também dedicou a vida dele para mim. E hoje aqui eu tenho a última camisa do Ivair, autografada por ele, 4 dias antes também. Homenageado por toda a torcida da Portuguesa, reconhecido por todo mundo, por os ex-boleiros, tudo, onde era chamado de o Ivair o Príncipe. Não era mais o Gibi e não era mais o Sabiá. Ivair, onde você estiver,
Fica com Deus e até um dia. Aí, ó, sério. Fica sério, pensa em coisas ruins. Só um minutinho só que eu vou ficar sério. Passa de novo. Mais uma vez. Um pouco mais sério. Ah, mais sério? Mais sério, mais sério. Isso.